Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a pergunta é simples, clara e objetiva. Como que está a sua caminhada com Cristo? Como que está a nossa caminhada com Cristo? Como que está a minha caminhada com Cristo? E agora? Como que está a nossa caminhada com Cristo? Estava comentando outro dia ali com os meninos na casa de recuperação. Será que eu tenho essa capacidade de fazer esse autoanálise em mim mesmo? E entender que Deus me conhece melhor do que eu mesmo? E é muito simples nós entendermos isso, é muito simples. Nós já existíamos no projeto de Deus, mesmo sem existir. E se nós existíamos no projeto de Deus, Ele me conhece melhor do que eu mesmo. E Ele sabe o que eu estou pensando agora e sabe o que você está pensando agora. Não tem como esconder nada de Deus. Só que quando eu eu tenho uma tendência para as coisas naturais, eu não vou temer quando eu penso nessas coisas. Eu vou agir aleatoriamente, como se o curso da minha vida fosse um curso de vida normal. Por quê? Porque eu não estou vendo as coisas na caminhada para o céu. Eu estou vendo as coisas só aqui na horizontal, não na vertical. Então, tanto faz. Tanto faz, a minha vida tanto faz como tanto fez. Por quê? Porque eu não estou conseguindo entender que o alvo é o céu, a caminhada é para o céu. E eu não posso fugir dessa realidade. Nós não podemos fugir dessa realidade, que o nosso alvo é o céu. Aí tem os intempéries da vida. Qual que é o intempério da vida? Qual é a maior dificuldade que nós temos? Qual é a maior dificuldade que eu tenho, que você tem, para entender isso aí e continuar na caminhada? Qual a maior dificuldade? Cada um de nós temos a nossa dificuldade. Mas para nós que somos crentes em Cristo Jesus, aceitamos o nosso Senhor Jesus, a maior dificuldade de eu expressar e continuar dando testemunho como um verdadeiro cristão é no dia mau. É no dia mau. Quando vem o dia mau, aí sim se manifesta realmente o lado espiritual do homem e da mulher. Não para que eu veja, mas para que isso seja um testemunho perante os homens e perante Deus. Então, a jornada, a caminhada do crente aqui, ela tem que ter um padrão. E não é segundo o padrão humano. Coloca lá para nós, meu querido, lá a leitura oficial aqui. Lembra aí ou não? Efésios capítulo 5, a partir do verso 15. Isso. Ah, tá. Só para complementar aqui, os irmãos que vão fazer o discipulado, tá? Vai ser na salinha ali das crianças. Se alguém deu o nome, tá?
por gentileza, pode participar ali com o pastor Janeiro ali, que ele vai dar um ensinamento para os irmãos ali. Amém? Olha só o que está escrito lá: portanto, vede prudentemente como andeis, e não como nércios, mas como sábio. Não, pare lá, meu querido, volte lá de novo. Ó, portanto, vede prudentemente como andais. O que é uma pessoa prudente? Né? O que é uma pessoa prudente? Será que ele vai colocando a vida dele em qualquer negócio? Será que ele vai andando de qualquer forma? Será que ele zela pelas coisas que ele faz, pelas coisas que ele fala? É uma pessoa prudente. Será que ele tem discernimento da forma correta dele agir com os seus negócios, com a sua vida, com a sua família, com o que ele pensa também, porque Deus está sabendo? Olha só que interessante, quando fala andar prudentemente. Tiago fala que tudo se domina nessa terra. Você domina um animal, você domina um navio, você domina os maiores equipamentos que existem nessa terra. Você domina tudo foi deixado para o homem dominar. Mas aquele que consegue dominar a língua, ele consegue refrear o corpo todo. E como dominar a língua? Ele está dando aqui a referência como a língua, mas por que a língua mexe? Por que a língua, ela dá aqui o timbre da voz, aqui através da garganta, ela dá aqui o palavreado? Porque está aqui, ó. Primeiro, não é exatamente dominar a língua, é dominar a sua mente. Aí você consegue refrear todo o corpo. Né? Prudentemente, como andais. Vocês já ouviram assim, ó, se for para ser crente igual aquele ali, eu prefiro nem ir na igreja. Todo dia você ouve isso? Por quê? A nossa maior responsabilidade é com os de dentro, são como nós aqui, e também com os de fora, ou mais ainda com os de fora. Por quê? Porque eles estão se espelhando em nós. E a minha atitude, a minha forma de agir, a minha forma de falar, a minha forma de dar o testemunho lá fora é que vai fazer a diferença. Então essa caminhada nossa aqui, ela tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela vai requerer de mim o quê? Uma disciplina e uma doutrina. Porque falar de Cristo é a coisa mais fácil que tem. Agora, ter Ele como exemplo e andar como Ele andou, aí sim muda por completo. Muda por completo. Ter o Senhor Jesus como exemplo. Olha só. Não como nércios, mas como sábios. Aqui, esse nércio aqui, você pode dizer louco mesmo. Doido. Essa é a palavra certa. Não como, mas doido. Eu comentei com os irmãos na escola bíblica dominical. É forte isso aqui, viu, meus irmãos? É forte.
eu estava no velório do meu pai. E lá tem uma turma lá que estava lá, que faz parte de uma seita. E o cara começou a falar comigo. E ele citava a Bíblia de capa a capa. E me chamava de irmão. Quem estava na escola bíblica dominical viu isso aí. E me chamava de irmão e batia nas minhas costas, eu ali olhando ali para o caixão do meu pai, esse cara falando, e eu pedindo para o Espírito Santo uma palavra, e o cara me chamando de irmão, e tome Bíblia, Eu fiquei de queixo caído pelo conhecimento do cara. E aí ele parou, pedi graça para Deus, me deu vontade de dar umas borrachadas nele, num bom sentido, mas eu falei, eu vou segurar o anjo aqui, porque eu conheço. Então tem hora que você é obrigado a recuar, não que você seja covarde, mas você tem que saber a hora certa de você falar. Ali minha esposa, e ela sabe muito bem disso. Na hora que os pastores chegaram para fazer o culto fúnebre, praticamente todos eles se levantaram e saíram e ficaram para o lado de fora, não assistiram o culto fúnebre. Aquilo ali para mim foi uma afronta muito grande. Uma afronta muito grande. Mas Deus deu a oportunidade da gente fazer o culto para a honra e glória do Senhor Jesus e falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes a gente entra em debate louco e não chega a conclusão nenhuma, certo? E as pessoas ainda tiram a gente como se fosse nerds. Não adianta citar a Bíblia de capa a capa, não adianta falar de versículo em cima de versículo, sendo que o meu testemunho, a minha forma de agir é totalmente ao contrário, né? Coloca lá para nós, Gálatas capítulo 4, verso 5 para nós. Depois nós volta aqui. Gálatas capítulo 4, verso 5. Para remir os que estavam debaixo da lei. É isso mesmo, Gálatas? Não, é Colossenses, meu querido. Colossenses 4, 5. Colossenses 4, 5. Me perdoe aí. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Andai com sabedoria para o que são de fora, remindo o tempo. Quando fala de remir tempo, meus irmãos, nós vamos prestar conta para Deus do tempo que nós temos para Deus. Estava comentando com a minha esposa hoje, amanhã, meu amigo, é mês 5, já foi metade do ano. O tempo está passando cada vez mais rápido. Aqueles que acham que vão ficar sem passar o tempo, estão muito enganados. O tempo vai passar para todo mundo. E nós temos que remir esse tempo. E o que eu estou fazendo com esse tempo? O que nós estamos fazendo com esse tempo? E muitas vezes eu não ando com sabedoria para aqueles que estão de fora. Nós estamos servindo mais para escândalo para os que estão de fora do que como testemunho. São poucos mesmo, poucos. Quando falam assim, eu estou falando em geral, tá, meus irmãos? Não estou falando só de nós aqui, estou falando de tudo, geral. São poucos aqueles que dão testemunho para o lado de fora. São poucos. E principalmente na hora do afronto. Principalmente na hora do dia mau. E a gente é confrontado o dia todo dia a respeito de quem nós somos, se realmente nós somos crentes ou não.
Eu estava no serviço outro dia e eu fui orientar um rapaz. Ele desceu do equipamento lá, o Juan Felipe sabe muito bem que a gente tem regra para tudo. A gente tem regra para tudo. E se você não cumprir a regra, você é notificado. O rapaz subiu em cima do equipamento, pegou um copo de café e desceu do equipamento com aquele copo de café quente. Eu vi aquilo ali e fui orientar ele. Cheguei para ele com todo respeito, falei: ô meu querido, você sabe que aqui tem um procedimento. Você não pode descer do equipamento sem usar os 3 pontos de sustentação, os 3 pontos de apoio. E você desceu ali, né, e não estava usando. Ele catou aquele copo de café, ele bateu no chão, espalhou café para todo lado, xingou de um monte de nome, saiu andando. Eu saí atrás dele e ele disse: não quero conversa, não quero conversa, não quero conversa. Eu falei: você não quer conversa, mas isso não vai ficar desse jeito. Fui falar com ele mais tarde, ele também me xingou e não queria conversa comigo. No outro dia fui falar com ele, ele falou: não quero conversa. Eu falei: então tá bom. Peguei, fui lá, fiz um baita de um texto, mandei no zap dele. Falei: olha, nunca te tratei mal, nunca te respeitei. Eu estava te orientando, não falei nada demais para você. Reflita no que você está fazendo, porque isso não é atitude de um profissional. E esqueci, descansei no Senhor, tá? Não trouxe para o lado pessoal. E isso aqui é um desafio para nós, que a maioria traz para o lado pessoal com coisinhas insignificantes que fica remoendo para o resto da vida e não cresce espiritualmente. Isso é muito sério para a nossa caminhada para o céu, tá? Coisinhas que são relevantes, coisinhas que você tem que deixar para lá. Você tem que ser crente, é lá fora. Aqui é fácil ser crente. Resumindo, passou mais ou menos uns 15 dias, ele sem falar comigo e eu na paz. Aí ele chega no meu escritório. Meu apelido é Tato, vocês sabem muito bem, lá na empresa. Apelido de infância, não é Jugo, tá? O Tato, dá para você me ajudar? Eu falei: demorou, o que você precisa? Eu preciso disso. Fui lá, catei um caminhão, fiz o serviço, catei o caminhão, fiz tudo, ajudei ele. Ele não me disse nada, eu não falei nada para ele também. Passou no outro dia, ele: e aí, bom dia? Falei: continuo te amando em Cristo Jesus, viu, meu querido? Continuo te amando. Agora imagine só se eu respondo da mesma forma, se eu estou agindo da mesma forma. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não sou melhor não. Eu vou falar um negócio para vocês aqui, aprendam isso. Quando você não guarda mágoa, quando você não guarda rancor, não tem como Satanás trabalhar na tua vida. Quando você não guarda raiva, quando você não fica com pensamento faccioso, o império das trevas não tem como avançar na tua vida. Só que isso é difícil de nós entendermos. A Bíblia fala, o Espírito Santo do Senhor fala em nosso coração que a nossa luta não é contra carne e sangue, sangue e carne, é contra principados e potestades. Se eu entendo isso e coloco em prática, eu estou caminhando para o céu. E como que eu vou ter o Senhor Jesus como testemunho, se eu não consigo entender essas coisas? E começo a me alfinetar, começo a alfinetar os meus irmãos, começo a me colocar numa posição de superior ou inferior, porque tem pessoas que têm essa síndrome da inferioridade, então é perigoso isso aí também. Aí fica difícil de eu entender que a nossa caminhada é para o céu, mas essa caminhada vai exigir algo de mim, vai exigir algo de nós.
lá para nós João capítulo 13, verso 15, se não me engano. João 13, 15. Coloque lá para nós. Vamos ver se é isso mesmo. João 13, 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Qual foi o exemplo aqui do nosso Senhor Jesus aqui, no contexto aqui? Qual foi o exemplo aqui? A última Santa Ceia do nosso Senhor. Um exemplo simples, que eu acho que qualquer um de nós faria isso. Simples, 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 simples. Vocês querem que eu dê um exemplo para vocês? Querem? Tá bom então. Vem aqui lavar meu pé, Gislane. Tô brincando, Gislane. Ela veio. Só porque é candidata a vereador, né? Não, né, Gislane? Não, né? Ficou vermelha ela agora. Tô brincando, tá, Gislane? Meus irmãos, o Senhor Jesus pega, ele fica 3 anos e meio com os seus discípulos, ele dá um ensinamento para os discípulos, ele dá autoridade aos discípulos. Aí o que acontece? Ele precisa cumprir, certo, a vontade do Pai, né? Ele precisa cumprir todos os requisitos e a vontade do Pai. E aí, na Santa Ceia do Senhor, lá o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, que eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, né, tendo dado graça, partiu, tá, e depois o cálice também. Na noite em que foi traído, olha só, na noite em que foi traído, está ali a Santa Ceia, ele tira a sua roupa, como é que é o nome chique, ele se despiu, né? É isso mesmo? Da sua roupa. Segundo alguns estudiosos, ele fica nu, porque na época não tinha peça íntima. Ele pega a toalha que ele está cingindo ali, ele deita água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Esse trabalho aí, esse serviço aí, é um serviço de escravo. Não era serviço que uma pessoa normal fazia. Quando chegava algum visitante na casa, certo, o escravo ia lá e lavava o pé dele. Ele fez esse ato aí, um ato de humildade, não de humilhação. É um ato de humildade, não de humilhação. Ele lavou os pés dos discípulos. Até Pedro, ele foi um pouco mais afoito. Pedro chega e fala: não, Senhor, eu não, tu jamais lavarás os meus pés. Aqui o próprio Deus, que é o nosso Senhor Jesus, ele lança uma palavra para cima de Pedro, que se Pedro não analisa e não se arrepende, Pedro ia para o inferno. Ou não? O próprio Deus fala assim: ó, Pedro, se eu não lavar o teu pé, cara, tu não tem parte comigo. Em outras palavras, Pedro, o negócio é o seguinte: Pedro, te chamei, estou mostrando o que você deve fazer. Agora, se você continuar nessa arrogância aí, Pedro, você vai direto para o inferno. Só que Pedro, na hora, opa, não, Senhor, não só os meus pés, mas, opa, Pedro, também não precisa ser muito afoito também, Pedro, você já está limpo pela palavra. Entenda também aí, cara, fica ligeiro. E essa é uma verdade. Sabe, aqui, você trazendo aqui para o nosso dia de hoje, o lavar o pé,
é quando você prega essa palavra. Você está lavando a alma da pessoa pecaminosa. É quando alguém te convida para pregar a palavra, você não se acovarda. É quando você estuda a palavra com conhecimento, com sabedoria, com temor. Com certeza Deus, Ele vai abrindo as portas e a oportunidade para você estar pregando a palavra com ousadia. Só que você tem que estudar. Um rapaz chegou para mim assim e falou: ah, pastor, eu vou sair lá da igreja, tá, não sei o que, não tem oportunidade e tal, e pá. Eu falei: tá bom, meu querido, se você sair de lá e for para outra igreja, vai debaixo da bênção. Mas vou fazer uma perguntinha para você, cara. Quanto tempo você gasta estudando a palavra? Você tem algum esboço aí? Você memorizou algum versículo? E pastor, aí você está pegando pesado. Eu falei: então, cara, como é que você quer que o Espírito Santo use você, se você não se dedica? Né? Então, pô, Deus, você vai me usar? Espírito Santo, você vai me usar? Mas calma aí, vai me usar de que jeito? Hã? Eu comentei com alguns irmãos aqui, acho que foi até na escola bíblica que eu comentei. Eu assisto vídeo, pessoal. Eu assisto muitas vezes pregação. Eu assisto ensino. Isso não é pecado. Mas calma aí, eu vou ficar remoendo aquilo ali, remoendo aquilo ali, remoendo aquilo ali, e não vou estudar? Tem gente que pega, ele não prega, ele copia uma pregação. Ele copia, e a gente vê isso aí nitidamente. Até a rajada é igual. Deus quer te usar do jeito que você é, meu querido. Só que você tem que se dedicar. Olha o exemplo. Agora vocês não entendem, mas, né? Ó, porque eu vos dei o exemplo, né? Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aqui, o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos. Eu não vi mais nenhum versículo, os discípulos lavando o pé de outras pessoas, mas eles pregaram com ousadia. Então, nosso Deus, ele deu exemplo para nós. O nosso Deus Todo-Poderoso deu exemplo para nós. Olha só, a jornada de vida cristã, o Pai Celestial estabeleceu um padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhamos um caminho da verdade, o Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, olha só, nós temos que estudar a respeito de como nós devemos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. Nós temos que tomar cuidado, certo? E tem um padrão de conduta que nós temos que seguir. Jesus como nosso padrão de conduta. Antes de refletir a respeito do padrão geral como conduta, fazer a vontade do Pai nessa jornada cristã, há um padrão que o Senhor Jesus espera dos seus discípulos para fazer a vontade de Deus nessa vida. A palavra padrão, olha só, expressa uma norma determinada por um consenso ou uma autoridade oficial que se torna o que? A base da comparação, consagrada como modo de agir. Então, se eu tenho esse entendimento que existe uma autoridade oficial, e essa autoridade é o próprio Deus, é o próprio Senhor, é o próprio Espírito Santo, eu tenho que agir nessa conduta. E toda vez que eu entendo que isso é uma disciplina e eu tenho que me disciplinar, aí muda por completo. Muda por completo.
E quem gosta hoje de disciplina? Fale para mim. As maiores lutas que nós temos, as maiores dificuldades que nós temos, é para disciplinar as pessoas. As pessoas já têm uma tendência natural de serem disciplinados. Nós temos essa tendência natural de ser disciplinado. Se você colocar aqui um bilhete aqui, ó, um bilhete aqui e um botão ali, ó, não aperte. Eu falo para você, sem errar, que 99,9% vai vir aqui e vai apertar esse botão aqui. A Marquinha é um deles, já levantou a mão lá. É verdade ou não é? Não mexa, vai lá e mexa. Não faça, vai lá e faz. Nós temos essa tendência de serem disciplinados. É por isso que a maioria das vezes as pessoas não conseguem prosperar e nem muitas vezes crescer na vida espiritual e também na vida profissional. E chega numa empresa lá, ele não consegue entrar pela disciplina, aí o que vai acontecer? Ele é convidado a sair da empresa, porque é um indisciplinado. Chega a hora que quer, faz o que quer, não cumpre com as suas obrigações, né? A pessoa tem que ter a disciplina dele. Nós temos que ser disciplinados. No exército lá, quando eu fiquei lá, a palavra-chave lá, o tema lá era assim: sim senhor, não senhor. Hoje é difícil um jovem que chama a gente de senhor. Hoje difícil é um filho que chama a gente de senhor. Não que a gente está impondo respeito, mas isso não deixa de nos valorizar, né? Ô coroa, né? Ô cabeça branca, ô dono da lancha. Vocês dão uma risada, né? A Dilza lembrou do negócio aí, né, Dilza? Acho que eu comentei com os irmãos aí. Lá no Mercadão, bem faceiro, empurrando o carrinho, daqui a pouco passou uma mulher, o dono da lancha é o cabeça, olhou para mim, deu uma gargalhada. Eu falei, tá bom, vai com Deus, meu querido, Deus abençoe você. Vocês dão risada, né? Vocês vão ficar tudo cabelo branco, só para vocês ficarem ligeiros também, tá? Disciplina, hoje é difícil, o filho chega, bença pai, bença mãe. A minha esposa, ela pede benção para o pai dela quando chega lá, para a mãe dela. Eu acho bonito, sabia? As minhas filhas não pedem benção para mim, não ensinei assim. Viu, Isadora? Fica ligeira a partir de agora, tá? Disciplina. Eu comentei aqui com as gêmeas aqui. É interessante, sabe? O testemunho da gente muitas vezes fala mais alto do que muitas vezes fica falando. Eu orei 3 anos e meio para casar com a Dilza. Não sei se ela orou tanto tempo assim, tá? Foi 3 anos e meio, nós fizemos propósito, né, Dilza? Oramos 3 anos e meio. Eu não dei esperança nenhuma para ela. E eu comecei a orar ao Senhor, o Senhor falou assim, falei assim, Senhor, prepara aquela que o Senhor quer para mim. Não com meus olhos, mas pela tua vontade. E foi. Como que Deus falou comigo para me casar com ela? Vocês querem saber? Falei, essa aí é a preparada de Deus para mim mesmo. Como que foi? Simples. Respeitava o pai e a mãe, ia nas orações e não andava mostrando peças íntimas por aí para a rua, não. Se honra o pai e a mãe, vai me honrar. Se anda com prudência, vai me respeitar. Por que eu fiz isso? Porque quando eu era do mundo, eu andava de qualquer jeito, fazia qualquer coisa. Depois que eu aceitei o nosso Senhor Jesus, Ele me lavou, eu falei, pô, eu fazia tanta coisa errada lá. Por que eu não vou andar pela disciplina da palavra agora? Por que não vou andar como o nosso Senhor Jesus andou? É interessante, né?
fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar o seu Pai na jornada da vida, fazendo sempre a vontade do Pai. Coloque lá João 4:34 para nós. João 4:34. Já tirou aqui, o abençoado aqui. Guarde esse negócio aqui em nome de Jesus. João 4:34. A igreja pode ler lá ou não? Vamos lá no 3 de novo, todo mundo. 1, 2, 3. Vamos entender isso aí. Esse texto aqui é um texto muito conhecido e muito pregado. Diz que era necessário o Senhor Jesus passar lá em Samaria. E aí chega até o poço de Jacó. Os discípulos vão à cidade comprar comida. O Senhor Jesus fica ali. Aí você sabe muito bem da história. A mulher samaritana chega, começa a trocar ideia com a mulher samaritana. O Senhor Jesus pede água. E ela fala: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, água para beber. E aí ele fala: se tu conhecesse o dom de Deus e aquele que está te pedindo, ele te daria água viva. E assim vai. Aí de repente ela sente o chamado, entende que aquele ali é o Cristo, certo? Ela vai lá e ganha a cidade inteira, através do seu testemunho, através daquilo que o próprio Senhor Jesus falou para ela. Aí chegam os discípulos. Os discípulos chegam para o Senhor Jesus e falam: mestre, come alguma coisa? Eles estão falando de comida material, palpável, aquilo que enche mesmo a nossa pança. Mas ele dá uma resposta aqui aos discípulos que isso aí, ela vai apertar até o nosso calo. Olha só, Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. É forte isso aqui, hein? Do que você está se alimentando, hein? Mais a carne ou a vontade de Deus aqui? Tem gente que se ficar 1 hora sem comer, ele pula no teu pescoço. Tem gente que se ficar sem o café, meu amigo, ele se estressa até o... Vocês dão risada, né? A barriga parece que tem uns 200 javali na barriga, né? Aqui, pessoal, aqui, ó, nós damos risada aqui, mas nessa parte aqui nós deixamos muito a desejar, viu? Questão do jejum. Aqui o Senhor Jesus, ele fez um jejum aqui para ganhar essa mulher. A mulher pecadora. Olha só que interessante, ó. Disse Jesus, né? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Como se alimentar desse jeito, hein, Alessandro? É forte, né, pastor Igor? E a realizar a sua obra. Essa é a comida do Senhor Jesus. Fazer a vontade do Pai, certo? Coloca lá para nós João 6,38. Aqui nesse mesmo capítulo aqui, João 6,38. João 6,38. Tá lá, meu irmão? João 6,38. Eita, esse homem está ligeiro. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade do Senhor.
Coloca lá João 17,4 para nós agora, aqui no mesmo livro. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Aqui, pessoal, estou mostrando para vocês aqui o exemplo que o Senhor Jesus deu a respeito da submissão dele com o Pai para fazer a vontade do Pai. Aí eu trago essa responsabilidade para nós e pergunto para mim, qual que está sendo a minha responsabilidade em fazer a vontade do Senhor Jesus, ou ter o Senhor Jesus como exemplo? Fica aí a pergunta. Uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual, e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. Dessa forma, o cristão possui, olha só, um padrão que levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que a pessoa bem-sucedida procura espelhar em outras ilustres, equilibradas e resiliente. Vou fazer uma brincadeirinha com vocês aí, tá? Vocês se conhecem, vou fazer com as irmãs aqui. Não é para desagradar ninguém, tá? Alguma das senhoras aí pode apontar uma pessoa equilibrada aí no meio de vocês? Já apontaram uma ali já. Só duas só? Meu Deus. Apontaram para, com todo respeito, Luciana, tá? Luciana e a Lúcia, equilibrada. O que é uma pessoa equilibrada, pessoal? O que nós entendemos aí, irmãs? Os jovens aí, quem que é equilibrado aí? Alguém pode apontar aí ou não? Quem? Você é seu pai, você não vale não. Isso aí tira de letra. Quem? Jovens ali? E o pessoal da JC aí, pode falar aí que tem um equilíbrio entre vocês aí ou não? Alguém pode apontar aí, vocês que vivem junto lá? Não tenho medo não. Não tem nenhum equilibrado aí? Tem que se converter então, hein? Quem? Governador? Ah, o coordenador? Anderson, é equilibrado, Anderson? Aí, ó, apontaram para Anderson lá. Meus irmãos, e uma pessoa resiliente, ou resiliente. Alguém pode indicar aí uma pessoa resiliente? Oi? Pastor Ellison, pastor, deram um voto para o senhor aí, pastor. O que é uma pessoa resiliente, pessoal? Alguém tem ideia, não? Hã? Irmã Shirley, o que é uma pessoa resiliente? Eu posso indicar uma pessoa aqui ou não? Pode? A missionária a missionária Vânia é uma pessoa resiliente. Fale para mim aqui, quem passou a experiência que a irmã Vânia passou com a Laurinha? Vocês viram lá, não sei se a irmã mostrou para todo mundo isso aí. Como que ficou a cabeça da Laurinha? Só Deus para dar força. Isso é uma pessoa resiliente. Ela tem uma capacidade, vamos dizer assim, uma capacidade de resistência, né? E resistir quando a coisa está sem esperança mesmo.
Só que essa capacidade é dada por Deus. Isso é uma pessoa resiliente. Então não é qualquer coisa que abala essa pessoa aí, né? Dentro desse contexto aqui, essa questão de resiliência, será que nós tínhamos essa capacidade de suportar o que o Senhor Jesus suportou por nós? Não tinha, né? Já pensou, Poliana? Vou te colocar agora no lugar de Jesus, tá bom? Só um exemplo só. Poliana com uma coroa de espinho na cabeça, espinho de praticamente quase 2 polegadas ou 5 centímetros, rodeado aqui. Aí um caniço, ou se não um pedaço de madeira de mais ou menos 1,5 m, e o guarda batendo na cabeça. Tal, tal, e aquilo ali cravando na cabeça, aquele ali, ó. E o nosso Senhor Jesus sem falar nada. Aí coloca uma touca no nosso Senhor Jesus, ele fica praticamente sem enxergar nada, Kennedy. Aí vai um guarda lá e dá um, que nem diz o pastor, um surianda nele lá. E bate mesmo. Aí um outro enviado, mensageiro de Satanás, fala aí, tu não é profeta? Profetiza aí quem te bateu. Será que eu tenho essa capacidade de resistir a esse ponto? O pastor falou aqui outro dia aqui, muitas vezes, pessoal, só ao fato de você ouvir que alguém está falando algo de você, você já se ira. Fica difícil, não fica? Aí vem a pergunta, né? Será que eu estou andando para o céu com as minhas condutas? Será que nós estamos andando para o céu com as nossas condutas? Será que nós estamos sendo resilientes? Será que nós temos maturidade espiritual? Vou passar um pouquinho para frente aqui. Vamos lá. O que é prudência? Podemos dividir o capítulo de Efésios, capítulo 5, em 3 partes. A primeira, a caminhada de Cristo em amor. A segunda, caminhada com sabedoria ou sábia. E a terceira, uma trajetória cheia do Espírito Santo. Amor, sabedoria e Espírito Santo. Isso aí tem que ter na nossa trajetória. Tá ok? Aqui nós deveremos, olha só, na segunda parte de Efésios aqui, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada cristã neste mundo. Nesse capítulo a palavra prudência, olha só, se destaca. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência, né, tem conotação como compreensão, discernimento. Lá em Provérbios 9:10 fala, quando se diz que o justo crescerá em prudência, certo? O termo aqui traz a ideia de ensino, instrução e capacidade de ensinar. Eu só vou entender que eu estou sendo prudente quando eu tiver a capacidade de estar transmitindo aquilo que eu aprendi. Opa, calma aí, o que eu estou passando? O que eu estou transmitindo? Será que eu aprendi? Aí sim, eu estou começando a ter sabedoria e começando a ser prudente. Porque não tem sentido nenhum eu só me alimentar e não ter essa capacidade de estar passando ensinamento. É que nem o Mar Morto. O Mar Morto ele só recebe. Mas em nome de Jesus ele está dando já fruto, né? Isso aí é uma profecia e ao mesmo tempo está se cumprindo já na nossa época, nessa época de hoje. Tá ok? Não andarmos como nércio. O apóstolo diz que não devemos andar como nércio, né? Cujo objetivo, né, traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante e embodado, abobado. Mas sábio, ou seja, diligente, cuidadoso, sábio, cheio do Espírito Santo, para fazer a vontade do Senhor.
Ser nércio reflete que uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida da luz divina, significa estar imerso na jornada do pecado. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente, vede prudentemente como andais. Em outras palavras, seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. Coloca lá, Romanos 8:8. Romanos 8:8. Quem pode ler para nós? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E está aí. Pastor Israel, como é que eu faço, pastor Israel? Faça a vontade do Pai. Olha só, sábio, adjetivo de Paulo, usa a qualificar quem caminha para o céu é sábio. A pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve em essência a vida cristã dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, santidade e têm sabedoria, por meio da luz divina que habilita o crente a andar com discernimento. Sabedoria realmente faz distinguir entre o que deve e o que não deve fazer. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana. Não se adquire essa sabedoria em curso acadêmico. Ela é espiritual. Vem de cima. Por meio da sabedoria andamos em santidade. Coloca lá Hebreus 12:14 para nós lá. Hebreus 12:14. E a hora já foi. Hebreus 12:14. Olha só. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem paz aí? Tem paz aí? Tem paz aí? Tem um versículo que me chama muita atenção. É quando o Senhor Jesus Ele entrega a sua vida para perdão do meu pecado, do teu pecado. Os discípulos, eles ficam com medo, eles entram num determinado local, eles estão à porta trancada, com medo dos romanos, com medo dos judeus, eles estão sendo perseguidos. E aí o próprio Senhor Jesus aparece no meio deles. A Bíblia, ela me dá respaldo para me entender que ele atravessou a parede e se apresentou para eles. A palavra do Senhor nos ensina que eles ficaram atemorizados. O que é uma pessoa atemorizada? Uma pessoa que está com medo. Alguém já levou um susto aí de ficar branco? Quem não levou um susto aí de ficar? Eu já levei susto de ficar parado, travado. E já pensou se está na sua casa, aparece atravessa a parede e olha para você? Você vai para o céu na hora. Ou senão você atravessa a parede ao contrário, você derruba a parede, né? Faz carreira. Foi o que aconteceu ali com os discípulos.
o Senhor Jesus aparece, eles ficam atemorizados. Aí o Senhor Jesus fala: a paz seja convosco. E repete: a paz seja convosco. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Quer dizer que o mundo tem uma falsa paz. Mas ele fala: ó, deixo-vos a paz. E ele faz uma coisa interessante ali, pastor Igor. Ele diz que assopra o Espírito Santo em cima deles, para que a mente deles seja uma aberta, para que eles compreendam a Escritura. Na hora que você lê a palavra, você pede para o Espírito Santo clarear a tua mente, para que você venha entender o que está escrito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Tem paz? A paz ela faz parte do fruto do Espírito. Tá? O pastor já trouxe esse ensinamento aqui, ela faz parte do fruto. Se não tiver paz, o que está escrito lá mesmo? Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Imagine só. Só para nós fechar aqui, tá, pessoal? Aqui agora, em nome de Jesus. Vencendo os dias maus, remindo o tempo. Remir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço, comprar para uso próprio. Então podemos dizer que remir é uma expressão usada para referir a sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Com expressão remir tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que conduz de maneira proveitosa e sábio o contexto deste mundo. Remindo o tempo e a volta do Senhor. Quando se fala em resistir, de remir o tempo entre os cristãos primitivos, eles tinham em mente, olha só, a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus, ou seja, esse esperado aconteceria ou poderia acontecer naquele mesmo tempo ou a qualquer momento. É por isso que nós temos que remir o tempo, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos, daqui a meia hora. É por isso que nós temos que estar com a nossa mente voltada para o céu. Não é errado, irmãos, eu ter os meus sonhos, ter os meus projetos, ter os meus objetivos, ter os meus desejos, colocar nas mãos do Senhor, orar a Ele para que isso conclua. Mas a Bíblia me ensina, eu não posso dizer, eu vou aí a um determinado local e lá eu peguei e vou derrubar e vou construir e vou edificar. Primeiro dizer o quê? Se o Senhor permitir, aí sim faremos. E quantas vezes eu uso essa palavra? Se o Senhor quiser. Quantas vezes eu uso essa palavra? É raro, rapaz. É raro quem fala, não, eu vou lá, eu faço isso aqui, não, passo, se o Senhor quiser. É raro quem fala isso aí, meu amigo. É raro quem fala, se o Senhor quiser, em primeiro lugar. Por isso que nós temos que ser prudentes, pessoal, até quando a gente vai orar. Tem gente que faz umas orações meio malucas aí que Deus não vai escutar nunca. Que
contraria a própria vontade de Deus. Né? Quantas pessoas, pessoal, me perdoe, quantas pessoas se frustraram com isso aí, tá? Vai orar lá e a pessoa acaba morrendo. Deus mostrou para mim, vai viver, acaba morrendo. Tem que ser prudente, é verdade ou não é? Tem que ter sabedoria para fazer essas coisas aí. As pessoas vão em lugar aí que Deus não pediu para ir. O pastor Mateus trouxe ensinamento aqui na quinta-feira passada. Meu Deus, falou de pessoas que não obedecem o pastor, que não participam da Santa Ceia, vai para onde quer sem orientação, não está debaixo da autoridade. Foi forte o negócio. Isso aí é você andar com Cristo quando você entende isso aí. Tem gente que quer fazer o que dá na teia dele, não é assim não que funciona não. Infelizmente não é. Amém, meus amados? Me perdoe, tá? A minha forma de falar com vocês, mas é assim que Deus trabalha na nossa vida, tá? Obrigado por vocês terem me aguentado até agora, tá? E que Deus venha nos abençoar, a gente venha aprender com o Espírito Santo do Senhor. Aí, faça essa pergunta para você, tá? Como que está a sua caminhada? Como que está a nossa caminhada para o céu? Será que o Espírito Santo pode dizer, meu filho, você está andando da maneira correta? Meu filho, o negócio é o seguinte, meu filho, você precisa dar uma aprumadinha aí, que você está meio na banguela aí. Se soar a trombeta agora, teve gente que se assustou aí. Vai subir ou vai ficar? Juninho, uma raiz aí, fique de pé em nome de Jesus. Permissão.